Fala, Roberto. Beleza, cara? Tudo bom, tranquilo? Tudo bom, muito bom estar falando com você aqui. Você está falando de que cidade, cara? Falando aqui de Itapema, Santa Catarina. Roberto, a sua pergunta aí. Dificuldade, assim, a gente tem uma empresa que faz gestão completa para pequenos negócios. E justamente a dor do cliente, a gente entende como interagir, como relacionar, a gente, beleza, mas na hora de fazer a oferta, sabe a oferta que conecte com a transformação dele, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse link. De fazer a melhor oferta, a melhor solução para a oferta que conecte com a dor dele. Não sei se deu para entender. Certo? Claramente. Mas olha só que interessante, eu comentei, né, esse Roberto deve me seguir, que a pergunta veio casadinha com o que eu ensino, né? Então você Sim. trouxe alguma coisa lá do VT7. Então vamos lá. Vamos te ajudar aqui. Primeiro ponto, você já tem clientes? Muitos, muitos. Chuta um número. A gente tem mais de 1000 alunos aí que participam conosco. Pô, esse bar aí é de gaúcho, pô. Tu é gaúcho? Eu não, mas eu moro perto e a gente tem gaúchos aqui que a gente atende, então a gente acaba pegando esse sotaque. Esse bar aí, que o Catarina fala cantando. Bar aí é de gaúcho. Mas vamos lá. Beleza, então você tem quantos clientes, você falou? Centenas de clientes. Eu não tenho número exato. Tenta pensar aí quais são as atividades de negócios. Como é que é o nome da empresa? Fazer um jabá aqui. Qual é o nome da empresa? Meu Pequeno Grande Negócio. Show. Meu Pequeno Grande Negócio. É mentoria, né? Mentoria de gestão. Tá, ok. Quais são os 3 segmentos mais comuns de clientes que você tem? Nós temos vários clientes de informática. Mas o que de informática? Loja, manutenção? Loja e assistência, por exemplo. Nós temos empresas de a venda de açaí, por exemplo, tem bastante. Floricultura, nós temos várias e várias. Restaurantes, muitos restaurantes. O que eu vou orientar aqui, o ideal é que você pesquise depois. Beleza? Porque é o seguinte, explicando para a galera aqui. Existe, eu vou definir aqui um processo rápido necessário para todos nós termos uma boa promessa para o cliente. Que isso? O cliente não compra produto ou serviço. Ele compra uma promessa e uma oferta. Então, primeiro, a gente tem que entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Eu tenho um case muito legal. Você já ouviu falar do case do meu aluno que queria vender para o supermercado Guanabara? Esse case vai ser legal para ilustrar. Vamos lá. Eu tive um aluno do VT7, né, uma das primeiras turmas, que ele entrou no VT7 dizendo que queria vender para o supermercado Guanabara e trabalhava com manutenção de computador. Eu falei, cara, mas por que o Guanabara? Porque o Guanabara tem 100 computadores, é muito grande, quero vender para ele. Eu falei, beleza, mas deixa eu entender seus clientes. Levanta para mim. Você tem quantos clientes? Ele tinha 100 clientes. Desses 100 clientes, quais são as atividades mais comuns? Ele disse que 60% dos clientes eram clínica médica, clínica odontológica pequena, escritório de advocacia, escritório de contabilidade. Então, pequenas empresas de saúde, dentista e médico, pequenos escritórios de contabilidade e advocacia. Eu falei, cara, o que você mais faz para essas empresas? A manutenção, que eu faço instalação de software quando trava, limpeza, coisa boba. Quando o cliente te chama, você tem quanto tempo para esperar? Ele espera até 24 horas. Falei, meu irmão, tu acha que o Guanabara vai esperar 24 horas? Na minha opinião, se eu fosse diretor do Guanabara, se cada loja, cada mercado tiver 100 computadores, eu vou querer lá 3 computadores zero lá pronto para fazer um backup. Tem que estar instalado no software. Tu conhece o software do mercado? Não conheço. Vou exigir um funcionário 24 horas no mercado. Só que ninguém trabalha 24. Vai ser 3 funcionários rodando para plantão 24. Por mercado, você tem essa estrutura? Não tenho essa estrutura. Então, tu não pode vender para o Guanabara. Então, apesar de você ter uma comunicação generalista, 60% dos seus clientes são desses perfis. Então, você tem que analisar o que esse pessoal quer ouvir para poder comprar com você e focar completamente neles. Então, para a gente ter, apesar da mentoria de gestão para pequenos negócios, você poder ajudar qualquer empresa, existem alguns segmentos que, por alguma razão, se conectam melhor com você. E aí tem várias justificativas. Pode ser pela sua experiência profissional, por já ter atuado em alguns mercados. Pode ser case de sucesso. Vou dar um exemplo meu. No começo do VT7, vários alunos tinham sucesso, mas só quem enviava vídeo para mim eram só alunos que trabalhavam com serviços. Então, isso, por eu divulgar muito vídeo de serviço, de aluno que teve aumento de venda de serviço, eu tinha
tinha poucos alunos que trabalhavam com produtos. Embora eu tinha vários cases de produto de sucesso de venda, mas eles não me mandavam. Quando apareceram os primeiros, e eu tive 2, 3, 4 cases de sucesso para produto, explodiu a inscrição de alunos por produto, porque eu tinha cases que justificavam que o método do VT7 dava certo para produto também. Entendeu? Existem vários... Pode acontecer alguma participação que você fez com algum cliente, mas não importa. Para ter a promessa adequada, a gente precisa entender qual o segmento que ou aceitou comprar mais de você, ou aquele que você gera resultado mais rápido. Por exemplo, você deve saber, eu tenho como clientes empresas como Dell Computadores, Microsoft, Itaú, Vivo, Bradesco, multinacional, grandes empresas. Eu tenho também médias empresas e pequenas empresas. Por que que eu escolhi como cliente ideal donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas? Porque é muito fácil para mim descobrir o erro desse cara e resolver o problema dele. Eu gero um resultado muito rápido, que o dono de pequena empresa que trabalha sozinho ou que tem equipe pequena, ou ele comete muitos erros, ou ele tenta centralizar muito, ou ele tem a maldição do conhecimento que foca muito no produto dele, no serviço dele, e ele não consegue olhar a visão do cliente. Entendi. Por exemplo, você está um caso de um amigo meu, e por acaso está no VT7 agora também. Ele vinha postando que ele trabalha com autogestão empreendedora. Eu falei, pô, ninguém quer comprar autogestão empreendedora. Você tem que encontrar uma promessa que conecte com esse cliente ideal. Então vamos lá. Ok, tem muita loja de informática, venda de açaí, floricultura, restaurante. Eu não consegui encontrar conexão entre essas empresas. A sua mentoria de gestão completa para pequenos negócios, quais são os 3 grandes pilares dela? Vamos tentar ir por outro caminho. Se você pudesse resumir em 3 grandes pilares, que 3 grandes pilares são esses? A gente fez uma pesquisa recente aí e o maior desejo deles é marketing, vendas e gestão financeira. Gestão de marketing, gestão de vendas e gestão financeira. E a tua gestão você foca, então, baseado no feedback das pesquisas, você foca nisso. É isso? Foco nisso. Nós temos uma entrega muito fera nessas 3 aí, mas principalmente nós temos a gestão completa, ela abrange mais coisas, né? A gente precisa entregar algumas coisas base para poder a pessoa ter a gestão. Mas sim, a gente foca nisso bastante. Tem associados e mesmo mentores que fazem isso juntos com a gente aí. Tá. Eu vou dar primeiro a minha visão, né? Tá. Quanto mais específica for a nossa solução, mais um determinado perfil de cliente se conecta. Por exemplo, por causa da minha experiência como consultor empresarial, eu sei ensinar o cliente a recrutar, selecionar e treinar uma equipe que bate meta. Eu contribuo um pouco com gestão de pessoas, eu contribuo com marketing. Eu posso falar de muitas coisas, mas eu escolhi um determinado mercado, venda para pequenas, que quando a gente é mais específico, a nossa comunicação entra muito... Por exemplo, vou falar o meu caso, eu sou uma pequena empresa. Antes eu tinha 30 colaboradores, já estava no meio de uma contratação para mais 6, estava indo para 36, agora eu tenho 6. A minha empresa mudou muito, a gente era uma empresa de eventos presenciais, virou treinamento online. Eu tenho 6 hoje, que representa 20%, e a gente é mais lucrativo. Mas eu digo o seguinte, eu jamais contrataria para minha pequena empresa uma empresa de gestão completa. Eu contrataria, para mim, foi o meu caso, tá? Sim. Se eu tivesse precisando de finança, eu ia comprar uma gestão especializada em finança. Se eu tivesse precisando, a dor muito grande fosse uma gestão de marketing, eu ia comprar em marketing. Então, vamos trabalhar. Porém, quanto maior a solução, é mais difícil, mais complicado a gente encontrar uma promessa muito poderosa. Até que, inclusive, você falou na mentoria esses dias que quem vende para todo mundo acaba vendendo para ninguém, né? E vou dizer uma coisa que muita gente não sabe. O VT7, a primeira turma, quando eu planejei, ele foi criado para vender para vendedor. Só que a primeira... Olha só que coisa interessante. Eu vendi a primeira turma do VT7 há 5 anos atrás. É o seguinte, olá, você que é... Olha a oferta, olha a promessa resumida. Você que é vendedor, que quer ganhar mais comissões e quer ganhar prêmio por venda, compra aqui. O resumo. Aí eu vendi para 40 alunos. Quando eu pesquisei,
30 eram donos de pequenas empresas. Eu falei, opa, eu falei para vendedor, pô. Mas tinha dentista, contador, dono de floricultura, dono de barzinho. Aí na segunda turma, eu falei o seguinte, olha, você que é dono de empresa e vendedor, não sei o quê, quer aumentar, compra aqui. 80 compraram, o dobro, um mês depois. Só que durante muito tempo eu cometi um erro. Eu falava, você que é empresário e que gosta de vendas, eu tive dificuldade de assumir de algumas turmas, sei lá, de um ano para cá, que eu falei, o VT7 é para donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou tem uma equipe pequena. Quando eu nichei, apesar de ser um segmento, cara, ele é imenso. Então, quando eu segmentei, eu consegui falar o que o cara queria ouvir. Quando a gente fala do problema do cliente, quando eu sei exatamente quem é o meu cliente e quando eu sei o maior problema dele, bem específico, eu falo do problema dele melhor do que ele falaria e ele percebe que eu sou especialista no problema dele e, consequentemente, pensando na solução dele. Mas mesmo assim, cara, a Dell me contratou, o Shirleyson Kaiser, que é um amigo querido, contratou e consultou. Lá nessa turma do VT7, que foi recorde de vendas, eu acho que tem 3 alunos que não são donos de pequenas empresas, tem um que é dono de uma média empresa, mas a grande maioria é dono de pequena empresa. Então, a gente consegue, mas eu queria que você refletisse sobre o seu negócio, botar um monte de caraminhola para você pensar aí com o tempo. Por que eu escolhi o dono de pequena empresa? Porque esse cara está sobrecarregado, ou não está dando lucro, ou ele trabalha para cacete e ganha pouco dinheiro, ou ele não consegue escalar, porque ele fica preso resolvendo problemas operacionais administrativos. Então, quando ele vem lá e eu ensino que ele tem que focar em venda, eu ensino 3, 4, 5 coisas importantes que ele coloca em prática, a venda arrebenta. É muito mais destravar o problema, é muito mais tirar as travas. Dessa forma, eu conecto a minha audiência, eu resolvo o problema dele. Ó, a Val está dizendo aqui, falando dela. A Val fez uma mentoria comigo aqui. Tem 2 filhas. Ela passa o tempo todo fazendo um monte de coisa e não tem tempo de vender. Ela tem uma loja de doce, ok? De doce não, de browner, né, o Val? Entendeu? Então, olha só, o que eu ofereço é específico, eu atraio um público específico, eu falo coisas específicas, o aluno vem, eu ensino aquela especificidade, eu ajudo o cara e ele dá um depoimento que arrebentou de vender comigo. Muito show. Eu poderia, cara, falar. Você vai ver, tem gente que pergunta, porque a minha promessa no VT7 é dobrar as vendas em 60 dias. Tem hora que alguém pergunta sobre gestão, formação de equipe, eu até dou uma resposta, mas falo, não é isso que vai fazer você dobrar suas vendas em 60 dias. Então segura, calma, fica aqui comigo, segue o método. Então, eu vou buscar te ajudar, mas eu ouso dizer que você vai vender 2 a 3 vezes mais quando você pegar um determinado segmento, uma determinada dor e entregar uma solução. As pessoas não compram produtos ou serviços, as pessoas compram solução das dores. Eu não vendo consultoria, eu não vendo mentoria e eu não vendo treinamento online. O que eu vendo é a alavancagem de vendas. Eu falo, ó, se você é dono de uma pequena empresa que trabalha sozinho ou tem uma equipe pequena, olha só como eu faço uma segunda abordagem. Número 1, você é dono de pequena empresa, trabalha sozinho ou equipe pequena. 2, você que tem bom produto, bom serviço, você até tem cliente satisfeito, mas você não consegue escalar. E aí você não entende. E por você ser dono de uma pequena empresa, você trabalha demais, você não tem tempo para pensar nisso. E aí você começa a ficar na dúvida se o problema é produto, serviço, é você, é a oferta. Então eu falo o que o cara... Se eu tentar oferecer muita coisa, eu não vou falar pro coração da pessoa, entendeu? Então, para você avaliar... Tanto que uma vez a gente fez um lançamento aí de gestão completa e a gente falou de vários pilares da gestão completa, vendeu
nenhum. Vendeu. É claro! A gente tinha uma expectativa de vender 10 e vender 1, por exemplo. É porque você não falou para dor. Existe uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que é o seguinte. Perguntaram para ele, né? Quem perguntou foi o Frank Kern, um americano, um marqueteiro aí muito conhecido no mundo todo. Perguntou para o Tony Robbins. Tony Robbins, quanto tempo demora uma mudança? É 15 dias, uma semana, 21 dias? Ele falou, uma mudança demora 1 segundo. Quando a dor de ficar do jeito que está for maior que a dor da mudança. Porque mudar dói. Mas a pessoa só muda quando a dor é muito grande. Show de bola. Então, se eu chegar aqui, olha lá, como vai, ó, compre o VT7. No VT7 eu vou ensinar isso, vai ser maravilhoso. Você vai se tornar um empresário melhor. Ninguém vai comprar. Mas quando eu falo, ó, você que é dono de pequena empresa ou que tem uma equipe pequena, que trabalha sozinho, que é pequena, já conectei quem é. Você que trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa. Eu sei que você tem um bom produto, um bom serviço. Eu sei que você gosta. Eu sei que os poucos clientes que compraram com você gostam do teu atendimento. Mas você não consegue vender do jeito que você gostaria. Você não mora na casa que você sonhou. Porque a maior parte dos donos de empresa não chegaram lá ainda. Você não mora na casa que você sempre sonhou. O seu filho não estuda na melhor escola da cidade. E em casa, você não pode dar o conforto para que você... Eu estou só batendo na dor. Porque isso é íntegro, que eu quero ajudar o cara a sair daquela situação. E perceba, primeiro, eu não tenho que vender o VT7. Eu tenho que convencer a pessoa que a pessoa merece mais. Ela merece ter uma vida digna, uma vida confortável. Aí o cara fica assim, cara, eu não aceito mais essa merda. Eu quero resolver. E aí eu vou complementar. Além de falar de dores, eu ainda falo, ó, eu sei que você dorme mal. Você não tem tranquilidade. Não tem tempo de ficar com o seu filho, com a sua família, que você está sempre trabalhando para levar pouco dinheiro para casa. E tem hora que você se sente um merda. Para que está valendo a pena tudo isso? Aí eu sei que você tem medo de ficar endividado, de ter cobrador batendo na tua porta, humilhando você na frente das pessoas, da sua família, dos seus filhos, aquele monte de ligação toda hora. Quando chega a hora de pagar o boleto, você não sabe qual boleto, você tem que sortear qual boleto vai pagar e qual vai empurrar. Aí tem medo de quebrar, medo de ficar endividado e medo de virar funcionário dos outros. Aí a galera, ó, é isso mesmo, tá falando de mim. Então, por quê? Porque eu peguei uma dor que é vender pouca, e eu estudei o que o dono de pequena empresa quer e eu ataco a dor. Porque eu quero que quem está ouvindo aqui fique puto com a situação que está vivenciando e entenda que a culpa não é dele. É porque ele não sabe o método certo. A pessoa só está passando essa dificuldade porque ela não sabe o método de vender. E esse método eu ensino. Então eu quero que a pessoa fique muito chateada com o que ela está passando, para que ela tenha muita dor, que ela queira eliminar essa dor e queira crescer. E quando ela quiser crescer, ela vai estar pronta para ouvir que eu posso ajudá-la. E outra coisa, galera, eu garanto que dá certo porque o Roberto sabe, eu dou garantia. Se o aluno se inscrever no meu treinamento Venda Turbinada VT7, se em 90 dias ele fizer todas as aulas no prazo, todas as atividades no prazo, todas as mentorias do prazo. Quer dizer, se ele fizer, eu tenho como comprovar tudo. Se ele fizer tudo o que eu orientei e se as vendas não aumentarem em 90 dias, eu devolvo em dobro o que ele pagou. E em cerca de 2.500 alunos, em 5 anos, ninguém teve direito a essa garantia. Então, outra coisa, Roberto, eu achei uma dor que eu resolvo, encontrei quem quer, encontrei as dores desse cliente, falo das dores, o aluno vem, eu resolvo essas dores, eu posso dizer que eu dou garantia. Então, como eu peguei uma promessa, uma dor específica, uma promessa específica, eu dou garantia. Show. Aí é uma máquina. Por isso que eu acho que eu posso até, essa minha opinião pode não ser interessante para o seu negócio, mas eu queria te dar essa visão. Show. Se a gente oferece muita coisa, fica difícil dar uma promessa palpável. Por exemplo, essa sua mentoria, durante quanto tempo você atende? Durante 6 meses. Que transformação, que ganhos o cliente costuma ter após esses 6 meses? Normalmente o cliente dobra as vendas. Normalmente o cliente tem controle e gestão e sabe quanto que está dando de lucro. Ele consegue separar o financeiro do pessoal. Então, minha sugestão, escolhe o maior problema, na sua opinião, de um determinado grupo de donos de pequenas empresas e uma promessa.
específica, um problema, que é uma dor, e uma promessa, que combina com essa dor que dói muito. Não pode ser uma promessa genial. Eu vou ensinar você a organizar toda a sua empresa. O cara vê isso como uma utopia, porque tem tanto problema acontecendo dentro de uma pequena empresa, tem tanto problema que o cara, não, esse cara está falando aqui é para grande empresa. Isso não é para mim, não. Eu estou cheio de pepino. Aí ele não se conecta. Então, acha um pepino, acha uma dor, acha uma batalha para você brigar e promete que você vai resolver essa batalha. Mesmo que você ofereça outras coisas também. Deu para entender? Talvez você não precise abrir mão. Fala aí de uma dor muito forte que incomoda eles. Uma dor forte. Vendas é uma dor forte. Não está conseguindo vender, porque caiu as vendas. Não, mas vai lá, ainda não é uma dor forte. Vendas, caiu as vendas. Vamos aprofundar. Como ele se sente quando as vendas caem? Ah, se sentem mal, se sentem... Não é nem triste a palavra, é frustrados, se sentem impostores, eu já ouvi falar bastante. Se sentem falta de confiança, se sentem inseguros. Isso com a pessoa, beleza. E com a empresa? O que acontece com a empresa? Eu tenho todas as respostas, porque é o meu cliente ideal, mas eu não quero responder. Quer dizer, vou deixar... Galera, digite aqui o que acontece com a sua empresa quando você está vendendo mal. Digite aí o que acontece com a sua empresa. Fala aí, Roberto. O que você acha que acontece com a empresa, dos donos de pequenas empresas, quando ele vende pouco? Pô, não dorme bem. Que danos a empresa tem? Tem danos que não consegue pagar as contas em dias, muitas vezes. Não consegue fazer investimentos. Não dorme direito. Peraí. Opa, deixa eu pegar um gancho. Ó, não conseguir pagar contas, é uma que você falou, e não conseguir investir. Mas eu vou te dizer que a dor de não conseguir pagar as contas é 10 vezes maior do que a dor de não poder investir. Show, é verdade. Entendeu? Então, pega uma dor forte dessa. Medo de quebrar, por exemplo. Então, vamos lá. Uma frase que eu uso muito, né? Muito tempo que eu não uso, vou até usar mais. Se uma empresa não está crescendo, ela está quebrando. Porque a empresa não quebra de um momento para outro, né? Ela vem quebrando e o dono não sabe. Olha só, talvez a dor não tenha a ver com a venda seja a consequência. Talvez, por exemplo, somos especialistas a ajudar donos de pequenas empresas a não deixarem suas empresas quebrarem e ficarem endividadas. Aí, essa é uma dor enorme que você pode vir com seu portfólio de soluções, aumentar a venda, fazer gestão financeira, fazer marketing. Show. Essa pode ser uma dor, uma promessa legal. Ensinamos ou ajudamos donos de pequenas empresas a evitarem que suas empresas quebrem e fiquem endividadas com a nossa mentoria de gestão. Só que você tem... Por que o nome do VT7 é VT7, você sabe? Agora eu sei, né? Porque eu participo lá. Não, mas por quê? Porque é venda turbinada em 7 semanas. Mas, na verdade, criei um nome. Você não é aluno de um treinamento de venda, você é aluno do VT7. O VT7 é só meu. Ela tem uma terminologia própria. Se alguém passar na rua, sou aluna do VT7. É aluno do Tô Vendo. Então você precisa dar um nome para a tua mentoria. Nós temos, é PG10. PG10. Ok, beleza, tem uma lógica isso. Por que o P, por que o G? Pequeno, grande. A gente acredita que todo pequeno pode ser grande. Okay. Pelo menos, se não for de estrutura, mas a cabeça do dono. Sim. E é 10 pilares. 5 do negócio e 5 do dono. Sensacional, legal. Então, ajudo donos de pequenas empresas a não deixarem suas empresas quebrarem e ficarem endividados com a mentoria de gestão PG10. Aí o cara que é o dono pergunta, vamos aqui, que parada é essa aí, meu irmão? Como é que tu não deixa a empresa quebrar? Me explica mais. Uma promessa, ela tem o objetivo de... Ela não faz a venda, a promessa, mas ela tem o objetivo do cliente. Ela fala, opa, anota essa parada que a gente falou aqui, que pareceu ser interessante, anotou? Né? Ajuda o dono de pequenas empresas a não deixar... Não está perfeita não, tem melhoria, né? Mas a não deixar donos de pequenas empresas quebrarem suas empresas e ficarem endividados, ajudando com a mentoria de gestão PG10. Essa é a promessa, porque na verdade o cliente não está nem aí quais são os pilares.
Depois que compra, ele vai saber. Uma vez eu mostrava os pilares, eu tinha muita objeção de compra, porque eu focava no produto. E hoje eu não faço mais isso. Dica, claro, do VT7 também, que eu participo. Então a gente virou uma chave. Você comprou o VT7, tu não tinha a mínima ideia do que eu ia te ensinar lá. Isso aí. Que não importa. É que nem aqui a galera, quando a gente entrou na faculdade, a gente não perguntou quais eram as disciplinas, quais eram os professores, que dia, nada. Tipo o seguinte, você comprou o VT7, eu quero dobrar minha venda em 60 dias. Não importa a forma, Sérgio, que tu vai resolver. Problema teu. Ensina essa porcaria. É isso aí. Que legal, olha só. Eu levei você para uma condução inicial, que eu ainda sugiro que você reflita, mas, como é que é? Menos é mais. Menos é mais. Porque se o seu cliente, o seu mentorado, tiver toda semana uma coisa diferente, pô, menos é mais. É até mais trabalhoso para você entregar. Sim. Você poderia entregar em 3 meses pelo mesmo preço. Se você tivesse uma promessa específica e não tanto. Se você não fizesse tantas coisas, se você encontrasse uma dor, uma promessa e focasse naquilo, talvez você gerasse resultado pelo cliente em menos tempo e recebendo a mesma coisa. É verdade. Hoje eu tenho uma equipe, tem várias pessoas na operação de entrega aí, que são 10 pilares. Né? Cara, vou falar o seguinte, falei aqui, eu tinha 30, eu contabilizo como 36, porque os 6 estavam na última fase para já ir entregar documento. Eu tinha 36 funcionários, né, contabilizando essas novas contratações. Eu tinha um prédio de 3 andares, que aluguel, energia e manutenção dava 20 mil reais por mês. Eu aluguei e paguei 120 a 150 mil, não lembro mais, de reforma. Fiquei 4 meses, entrou a... Eu entreguei o imóvel, perdi o dinheiro que eu investi, paguei quase 100 mil reais de rescisão. Eu tenho hoje 6 colaboradores. Todo mundo estava ali em casa, eu estou na minha casa. Esse aqui é o 2º andar da minha casa, né? Que tem aqui é o meu escritório. Eu estou descalço, eu estou até de calça, porque geralmente eu estaria de bermuda. E hoje eu faturo menos, mas eu sou mais lucrativo. Eu ganho mais dinheiro. E o meu negócio é mais escalável. Eu saí de empresa de evento presencial para uma empresa de treinamentos e mentorias, consultorias online. Eu faço consultoria online para o Brasil todo daqui, de bermuda e chinelo. Aí almoçando com a minha mulher, com a minha filha e tal. Então, às vezes, cara, eu vou dizer para você, hein? A minha empresa pode crescer, mas vai crescer de novo se eu manter ou multiplicar a minha lucratividade. Eu não quero mais ter uma empresa grande se ela não for a primeira premissa agora. Eu já quis ter uma empresa grande, hoje eu quero ter uma empresa lucrativa. Show. A gente passou por essas fases aí também, a gente reduziu pra caramba também. A gente manteve escritório ainda, porque tem muito mais galera, né? Mas muito top. Quero registrar aqui. A gente aumentou significativamente as vendas. Nesse último mês aí, muitas coisas foi lá no VT7 que eu validei e eu já sabia de muitas coisas e não fazia muitas vezes. Sim, é comum, é comum. Ah, deixa eu dizer uma outra coisa. O VT7, ele era todo gravado. E eu percebi que muitos alunos no treinamento gravado, eles não iam até a final do treinamento, porque sozinho em casa. No ao vivo, não, porque eu chamo, eu cobro. Eu tive muito mais aderência no conteúdo e, consequentemente, os alunos têm muito mais resultado fazendo ao vivo. Então, cara, eu acho que a gente acabou chegando aqui numa promessa, mas se eu fosse você, eu avaliaria seriamente escolher uma dor específica, uma promessa específica, entregar menos do que você entrega, mas entregar exatamente o que elimina a dor que ele tem e a promessa que você fez. Menos é mais. Porque às vezes, se for muito complicado, tiver muitos elementos, o cliente não quer ter trabalho. Ele acaba não fazendo, entendeu? Entendi. Show demais, cara. Qual foi o principal aprendizado aqui, na sua opinião? O principal aprendizado aqui é olhar para a promessa, para tentar captar a maior dor, e eu vou focar em alinhar o produto para resolver aquela dor. Independente, eu sou um cara que sou apaixonado pelo produto. E isso eu tenho dificuldade porque eu falava muito do produto. Mas hoje eu sei que eu tenho que olhar, não é para o produto, é lá para a dor do cliente. Focar ali, focalizar toda a energia que tem o método naquela dor lá principal. Acho que foi isso que eu tirei de aprendizado aí dessa live. Sensacional. Eu uso essa frase, né? Não devemos ser apaixonados pelos nossos produtos ou serviços, mas devemos ser apaixonados pela dor do cliente. O VT7
Na verdade, o VT7 virou outro. Eu mudei e vou mudar todas as vezes que for necessário a estrutura do VT7 para ajudar melhor o meu aluno, o meu cliente. Então, não importa como o VT7 é hoje. Não importa. Era gravado, virou ao vivo. Quando isso passar, se tiver que ser, digamos, semipresencial, eu não acredito. Mas se tiver que ser, vai ser. Se eu tiver que agregar, eu agrego. E outra coisa, eu não abordo, mas em alguns momentos eu falo em algumas aulas, principalmente nas mentorias, algumas coisas que não estão na promessa do VT7, porque aí eu entrego a mais. Então, quando a gente promete menos e entrega mais, vira um puta over delivery. Se prometer muito e entregar menos, a gente tem problema. Muito top. Então, de 0 a 10, quanto valeu para você? Pô, foi 10, Sérgio. Muito obrigado. Show de bola. Valeu, cara. Tamo junto. Um grande abraço. Abração. Tudo de bom.